Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 20, onde eu farei uma apresentação geral dos conteúdos que nós veremos a partir de agora nesse terceiro bimestre letivo de 2021, que contemplará os conteúdos dos meses de agosto e setembro. Você poderá acompanhar no livro didático a partir da página 120. Professor Rubens, quais serão os conteúdos que nós trataremos nesse terceiro bimestre a partir de agora do mês de agosto? Vejam bem, será essencialmente História do Brasil do século XIX. Nós começaremos com a vinda da família real portuguesa e da corte portuguesa para o Brasil entre os anos de 1807 e 1808, iniciando o século XVIII, um período de transformações que vão culminar com o processo de independência do Brasil. Essas transformações que começaram desde a chegada da família real, quando o príncipe regente Dom João VI começou a assinar uma série de mudanças aqui na estrutura da colônia, como a abertura dos portos do Brasil, a criação do Banco do Brasil, da Academia Militar, da imprensa régia. O Brasil anexou 2 territórios próximos, a província da Cisplatina e a Guiana Francesa. O Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então foi uma série de mudanças que nós trataremos ao longo desse mês de agosto. E essas mudanças, como eu disse, culminaram com a luta e o processo de independência. Um processo que começou com lutas populares, mas terminou sendo liderado, sendo presidido pelo herdeiro do trono português, o Dom Pedro I, que proclamou nossa independência em 7 de setembro de 1822, começando aí a ruptura com Portugal e a criação do primeiro governo do Brasil livre. Nós começamos em 1822 o que a história chama de primeiro reinado, com Dom Pedro I, o primeiro rei à frente do governo brasileiro. O primeiro reinado que durou basicamente 9 anos. Vai desde o processo de independência, em 7 de setembro de 1822, até a renúncia de Dom Pedro I do trono brasileiro e o seu retorno para Portugal, quando finalizou o primeiro reinado em 1831. O primeiro reinado que é um período de novas experiências no Brasil, dentre as quais a criação da primeira Constituição brasileira em 1824, rebeldias porque o Dom Pedro I se mostrava um governo muito autoritário e isso gerou algumas revoltas. O Brasil tem uma guerra externa, a Guerra da Cisplatina, o reconhecimento externo de nossa independência, o início de nossa dívida externa, tudo isso aconteceu nesse primeiro momento do Brasil independente que nós chamamos de primeiro reinado. E com a renúncia de Dom Pedro, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I deixou o Brasil e retornou para Portugal, começava então um novo regime político no Brasil, em 1831, que vai se estender até 1840, que é o período regencial. O período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Período de transição entre o primeiro e o segundo reinado. Período regencial quando o Brasil foi governado por regentes, que eram deputados ou senadores escolhidos pela Assembleia Nacional para governar o Brasil. E esse período regencial foi um período bastante tenso, porque ocorreram várias revoltas pelo interior do Brasil. A revolta dos malês na Bahia, Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia, a Cabanagem no Pará e aqui no Maranhão e no Piauí a Balaiada. Então foram 5 revoltas num período curto de 9 anos de governo regencial. E em 1840 começa o segundo reinado, período em que Dom Pedro II, filho do imperador Dom Pedro I, chega ao trono, um período longo. Dom Pedro II governou de 1840 a 1889. O segundo reinado durou 49 anos, quase meio século, e é um período de grandes transformações na estrutura política e econômica do Brasil. O Brasil vai descobrir o café, que vai tornar-se o principal produto das exportações brasileiras. O Brasil entra na rota da industrialização. A chegada de imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, muitos vieram morar no Brasil no segundo reinado. O Brasil conhece ferrovias, processos de urbanização, inclusive da capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro. É um período que o Brasil se firma na América Latina como uma grande potência, vencendo inclusive o Uruguai, a Argentina, e a maior guerra da América Latina também foi vencida pelo Brasil, a Guerra do Paraguai, um conflito que se estendeu de 1865 a 1870, onde o Brasil praticamente dizimou seu rival, o Paraguai. Tudo isso nós veremos, e veremos também que, paralelo a tudo isso, as questões políticas e econômicas do segundo reinado, tinha também a questão abolicionista. A pressão da Inglaterra para que o Brasil abolisse a escravidão, a pressão de grupos abolicionistas internos, e como o Brasil foi protelando, criando leis para ir protelando esse processo
que culminou com a abolição apenas com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Então, todo esse processo do século XIX, que envolve a vinda da família real, o processo de independência do Brasil, o primeiro reinado, a crise do período regencial, as várias revoltas, a chegada de Dom Pedro II, um jovem imperador ao poder, o café, as ferrovias, a indústria, a urbanização do Rio de Janeiro, a vinda de imigrantes, a questão abolicionista, será uma gama de conteúdos que nós veremos a partir de agora. Eu estou apresentando, a partir da próxima semana, nós vamos começar a tratar de todos esses conteúdos e faremos isso de modo pausado durante os meses de agosto e setembro. Será muito interessante, eu adoro a história do Brasil, porque a gente conhece um pouco da nossa história, de como foi se constituindo o Brasil atual a partir dos séculos anteriores. E o século XIX, o período do Império Brasileiro, é um período ímpar em nossa história, que nós veremos ao longo desses 2 meses, que contempla esse terceiro bimestre nas aulas de todas as segundas-feiras que remetem aos conteúdos de história. Então eu aguardo vocês, vinda da família real, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado serão os conteúdos que nós iniciaremos na próxima aula e findaremos apenas na última semana de setembro. Forte abraço, aguardo vocês na próxima segunda. Fiquem com Deus e até lá.